perguntou o que aconteceria se de repente você se tornasse um fardo para sua família? Imagine que você acorde e você perceba que sua família não só não te reconhece, mas passa a te rejeitar. Essa é a realidade do protagonista do livro que eu vou comentar nesse vídeo de hoje. Então, se você gosta de livros e literatura, se inscreve no canal e vamos lá. A Metamorfose foi escrita em 1912 e publicada em 1915 e explora temas muito interessantes como alienação, como culpa e até mesmo as relações familiares, como elas são frágeis e dependentes de certos fatores. Mas antes de falar da Metamorfose, eu quero falar do autor da Metamorfose porque eu acredito que seja muito importante entender certos aspectos da vida dele e pensar que esses aspectos foram trabalhados assim como ele gostava de fazer, de falar através da escrita. Então esses aspectos da vida dele, muitos estão presentes em A Metamorfose. Então Franz Kafka nasceu em 1883 lá em Praga e ele teve uma infância relativamente difícil. Na verdade, a coisa mais difícil da vida dele, eu acredito que tenha sido a relação com o pai. Afinal, ele até escreveu um livro chamado Cartas ao Pai, com diversos assuntos, falas e sentimentos dos quais ele nunca exprimiu para o pai dele. Hermann Kafka é o pai do Franz Kafka e desde pequeno o pai fazia bullying com ele. Então chamava de fraco, inútil, franzino, justamente pela aparência muito magra do Kafka. E isso foi internalizando nele a ponto de ele ter diversos problemas de relações sociais, diversos problemas de se relacionar amorosamente, até mesmo com os amigos. Ele tinha poucos amigos, mas um dos amigos, inclusive, foi o ponto-chave para a gente ter acesso, inclusive, às suas próprias obras. A gente vai ver isso. Mas veja só que o pai dele já fazia bullying com ele desde pequeno, e essas pequenas ações acumularam, e a gente pode ver essa relação difícil, essa relação de desprezo, de descaso, em alguns momentos do livro A Metamorfose, que a gente vai ver também. Então, Kafka era um homem retraído, um homem recluso, e depois de um tempo ele escreveu essa obra que eu comentei, que é Cartas ao Pai, na qual ele coloca esses sentimentos, e eu vou trazer um trechinho aqui, apenas um trecho, para você ver o quão forte e o quão relevante é essa carta para entender a relação dele com o pai. Meus escritos tratam de você. Neles eu expunha as queixas que não podia fazer no seu peito. Então ele não tinha essa figura paterna para o ajudar em algum momento, para simplesmente conversar. Inclusive vou colocar um manuscrito aqui para vocês verem. E foi lá e expressou isso para o pai, na verdade, para todos nós que tivemos acesso também. Kafka detestava o seu trabalho e, embora ele tenha morrido vítima de tuberculose, pobre e sem reconhecimento, ele deu todos os seus escritos para seu amigo Max Brod e pediu para ele queimar quando ele morresse. Mas Max não fez isso e por isso a gente tem acesso às obras, aos escritos de Kafka até hoje. Agora vamos falar de A Metamorfose, que foi escrita em 1912, mas só foi publicada em 1915 e vai tratar do Gregor Samsa. É o nosso protagonista, é um caixeiro viajante que sustenta toda a sua família. Mas então a história começa com a seguinte frase. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça e ao levantar um pouco a cabeça viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo de qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas em comparação ao volume do resto do corpo, tremulavam desamparadas diante dos olhos. O que aconteceu comigo? Pensou. A história começa com essa premissa surreal e aqui a gente precisa de um ponto importante. Se você é aquela pessoa que, eu não vou ler determinada coisa porque é impossível acontecer na realidade. Então, provavelmente o seu caso é de livros de autoajuda ou livros que falem de algum assunto mais voltado para a técnica. Porque ficção não quer dizer que é mentira. Todo mundo sabe que isso aqui não pode acontecer na vida real, ou pelo menos ainda não pode. Mas é justamente por isso que a gente acredita. Porque quando você acredita, você está disposto a aprender com essa história, ainda que não seja verdade. Anna Karenina não existe, mas ela ensina sobre uma loucura, ela ensina sobre o que é a família, ela ensina sobre o que é traição. Os personagens de Huckleberry Finn não existem, mas eles ensinam sobre as relações raciais nos Estados Unidos escravocrata. Todos os personagens que a gente vai ler ficção não existem, mas eles nos ensinam o que a gente acredita nas histórias dele. E é exatamente isso que a gente tem que fazer aqui. Acreditar na história, acreditar que neste momento o Gregor Samsa é um animal monstruoso. E a partir disso, o desdobramento da história vai nos tocar muito mais. No início, a gente precisa mergulhar neste absurdo, nesse surreal que Kafka escreve, porque é assim
que a gente vai mergulhar na história. E aí logo em seguida a gente vai ver que mesmo diante da sua nova forma, Gregor vai se preocupar muito mais com o atraso do trabalho, porque veja que ele está tão alienado no trabalho do tipo, meu Deus, eu preciso trabalhar porque eu preciso ter dinheiro, eu preciso trabalhar porque esse trabalho é muito volátil, qualquer pessoa vai pegar o meu lugar, eu preciso trabalhar porque meu trabalho precisa que eu esteja dentro do trem às 7 horas, e a gente vai ver exatamente isso aqui, porque neste momento que a gente começa a enxergar a desumanização, a alienação do Gregor Samsa. Chegará então a vez de grande ruptura. Por enquanto, porém, tenho que me levantar, pois meu trem parte às 5. E olhou para o despertador que fazia tic-tac sobre o armário. Pai do céu, pensou. Eram 6:30 e os ponteiros avançavam calmamente. Passava até da meia hora, já se aproximava de 1/4. Será que o despertador não havia tocado? Via-se da cama que ele estava ajustado certo para 4 horas. Seguramente o alarme tinha soado. Sim, mas era possível continuar dormindo tranquilo com esse toque de abalar a mobília? Bem, com tranquilidade ele não havia dormido, mas é provável que por causa disso o sono tenha sido mais profundo. E agora o que deveria fazer? O próximo trem partia às 7 horas. Para alcançá-lo precisaria se apressar como um louco, o mostro-ar ainda não estava na mala e ele próprio não se sentia de modo algum particularmente disposto e ágil. E mesmo que pegasse o trem, não podia evitar uma, e aí a gente vai ver que Gregor, neste momento, ele teve sua vida modificada da água para o vinho. Ele era um humano e agora ele é um inseto monstruoso, mas ele está preocupado não com a sua condição, ele está preocupado como é que ele vai chegar no trem das 7, como é que ele vai explicar o atraso, como é que, de repente, ele vai manter o emprego dele. É interessante perceber que a série Ruptura da Apple TV fez isso muito bem. A gente tem a premissa de que você tem um eu no seu trabalho e você tem um eu na sua casa, no seu ambiente familiar. E isso só vai acontecer quando você chegar no trabalho, você sobe o elevador, você sobe a escada e aí você simplesmente ativa o seu modo do trabalho. E quando você terminar o seu trabalho, você ativa o seu modo pessoal. Bom seria se fosse assim, se a gente conseguisse acessar as memórias, mas como não é o caso, eu acredito que seja uma porcaria, porque eu acho que a gente precisa saber como que as coisas estão. Nós precisamos encontrar um equilíbrio entre a nossa vida do trabalho, entre a nossa vida pessoal. E eu acredito que esse seja um grande desafio. Por quê? Porque nem toda empresa vai prezar por esse equilíbrio, nem toda empresa vai estar ligando para o seu lado pessoal. E é por isso que também a gente precisa procurar mecanismos, empresas e assim, formas de a gente conseguir equilibrar. Porque senão a doença vem, gente. Senão a gente vai ficar doente. Tá? E isso também tem a ver com leitura. O que é que tem a ver isso com leitura? Pensa o seguinte, se você não consegue equilibrar trabalho com vida pessoal, existe um desequilíbrio enorme aí, existem problemas que você precisa resolver e nem sempre a leitura vai estar dentro desse cenário, dentro da sua rotina do trabalho ou dentro da sua rotina pessoal. E por que a leitura é importante? Porque a leitura pode servir para duas coisas. Para melhorar como você enxerga o seu trabalho e 2, para melhorar como você enxerga a sua vida pessoal. E também mostrar como que é importante ter um tempo para outras atividades que não sejam scrollar o celular e, meu celular não tá nem aqui para mostrar, que não sejam scrollar o celular, que não sejam ficar assistindo uma série atrás da outra, e não que seja ruim. Eu gosto de deixar isso aqui bem claro, não é que isso seja ruim, é que você fazer só isso é ruim. Se você assistir uma série atrás da outra, mas ler um livro, se você assistir uma série atrás da outra, mas surfar, se você assistir uma série atrás da outra, mas sei lá, sair, se exercitar, tudo bem, mas você precisa ter um equilíbrio. Não dá para você ficar também desaceleradamente fazendo isso, né? Até porque nem toda série é boa, você também precisa selecionar bem a série, na verdade. Então, quando o Gregor não consegue pegar o trem, o gerente vai até a casa do Gregor tirar satisfações, saber por que ele não foi, se ele quer perder o emprego, se ele não valoriza a empresa e tudo mais. E acontece que fica uma confusão na frente do quarto do Gregor. O Gregor Samsa, ele acha que está falando, mas ele está emitindo grunhidos. Afinal, ele é um inseto monstruoso. Então ele não consegue explicar, ele dificilmente consegue abrir a porta e ninguém vai entender muito bem o que está acontecendo. Na verdade, o gerente vai começar a se irritar, o pai vai começar a se irritar porque vai achar que Gregor está fazendo corpo mole, a mãe começa a se preocupar, a achar que o filho está doente, pede para a irmã chamar um médico, inclusive chamar até um serralheiro para poder abrir a porta para saber o que de fato está acontecendo. Daí, Gregor resolve abrir a porta. Uma vez que precisava abri-la, puxando contra cima das folhas, ela já estava com efeito bem aberta e ele ainda não podia ser visto.
Precisou primeiro girar lentamente o corpo, acompanhando o movimento da folha, na verdade com muito cuidado para não cair redondamente de costas bem diante da entrada para o quarto. Estava ainda ocupado com essa manobra difícil, sem ter tido tempo para tentar em outra coisa, quando ouviu o gerente soltar um ó alto. Soava como um ventre que zune, e então Gregor ouviu também. Era o mais próximo da porta que comprimia a mão sobre a boca, enquanto recuava devagar, como se impelisse uma força invisível que continuasse agindo de modo constante. A mãe, apesar da presença do gerente, estava ali com os cabelos ainda desfeitos pela noite, espetados para o alto. A princípio fitou o pai com as mãos entrelaçadas, depois deu 2 passos em direção a Gregor e caiu no meio das saias que se espalhavam ao seu redor, o rosto totalmente afundado no peito. O pai cerrou o punho com expressão hostil, como se quisesse fazer Gregor recuar para dentro do quarto. Depois olhou em volta de si, inseguro na sala de estar, em seguida cobriu os olhos com as mãos e chorou a ponto de sacudir o peito poderoso. Veja que foram reações diferentes, mas reações que mostravam o horror, o medo, mostravam o receio de Gregor. O gerente foi o que mais mostrou o medo, o receio, mas a mãe e o pai mostraram tristeza no primeiro momento, e eu diria que também mostraram medo. E medo a gente vai ver por quê, né? Por que Gregor estava causando medo nos pais, causando um receio nos pais. A partir desse momento, a dinâmica familiar vai mudar completamente agora que todo mundo sabe que Gregor Samsa é um inseto monstruoso. O gerente vai sair correndo, a mãe, o pai e a irmã vão trancar Gregor no quarto. Mas veja só, Gregor Samsa era um caixeiro viajante e ele sustentava a família inteira. As pessoas da família não eram inválidas, não eram velhas demais para trabalhar, inclusive eram bem saudáveis e podiam trabalhar. Mas elas viviam à custa de Gregor porque era muito mais cômodo, era muito mais simples. E a gente vê isso direto, tá, gente? A gente vê pessoas que ficam dentro de casa, pessoas acomodadas, que não querem trabalhar por simples motivos. Não são pessoas como uma dona de casa, não são pessoas como uma mãe ou um pai que resolveu ficar dentro de casa para que a outra pessoa pudesse trabalhar. Não, não é isso. São pessoas acomodadas, são pessoas que montam nas costas das outras sem um acordo prévio, sem um acordo mútuo e continuam ali como vampiros, né? Sugando o que podem. São pessoas saudáveis que podem trabalhar. Esse trecho aqui exemplifica muito o que eu falei. Já no decorrer do primeiro dia, o pai expôs toda a situação financeira e as perspectivas da família, a mãe e a irmã. De quando em quando ele se levantava da mesa e pegava no pequeno cofre forte que tinha resgatado da falência do seu negócio, ocorrida 5 anos antes, algum documento ou livro de notas. Ouvia-se como ele destravava a complicada fechadura e a fechava outra vez, depois de apanhar o que procurava. Essas explicações do pai foram em parte a primeira coisa agradável que Gregor escutou desde a sua reclusão. Ele achava que daquele negócio não havia sobrado absolutamente nada para o pai. Pelo menos o pai não lhe dissera nada em sentido contrário, e seja como for, Gregor também não havia interrogado a esse respeito. Aqui é interessante, gente, vou até pausar a leitura para mostrar que é o seguinte, a relação do Gregor com o pai não era direta, então eles não tinham nenhum diálogo em termos de saber sobre a finança, saber como é que o filho estava, saber como é que o pai estava, se a ajuda financeira estava o suficiente ou se precisava de mais. Então o pai não falou pro Gregor que ele tinha dinheiro e Gregor foi lá e colocou a casa toda nas suas costas para sustentar. Né? A preocupação de Gregor na época tinha sido apenas fazer de tudo para a família esquecer o mais rápido possível a desgraça comercial que havia levado todos a um estado de completa desesperança. E assim começar a trabalhar com um fogo muito especial e quase da noite para o dia passara de simples empregado de escritório a caixeiro viajante que naturalmente tinha possibilidades bem diversas de ganhar dinheiro e cujos êxitos no trabalho se transformavam imediatamente na forma de provisões em dinheiro sonante que podia ser posto na mesa diante da família espantada e feliz. Tinham sido bons tempos e nunca se repetiram, pelo menos não com esse brilho, embora mais tarde Gregor ganhasse tanto dinheiro que era capaz de assumir, e de fato assumiu, as despesas de toda a família. Então veja que aconteceu esse fato e a família, ao invés de se recuperar, a família, ao invés de procurar uma outra forma de fazer dinheiro, se acomodou, porque Gregor tomou as rédeas.
Então é muito mais fácil você ser sustentado do que você se sustentar, venhamos e convenhamos. Tanto a família como o Grego acostumaram-se a isso. Aceitava-se com gratidão o dinheiro, ele o entregava com prazer, mas disso não resultou mais nenhum calor especial. Sua irmã ainda havia permanecido próximo a Grego e o plano secreto dele era mandá-la no próximo ano ao conservatório, sem pensar nos altos custos que isso representava, os quais seriam ressarcidos de outro modo, pois ela, diferentemente de Grego, gostava muito de música e sabia tocar violino de forma comovente. Que Grego, além de colocar a casa nas costas, queria colocar a irmã no conservatório, e disso não resultou nenhum muito obrigada, resultou nenhum tipo de gratidão da família. Essas dinâmicas familiares são importantes para a gente entender como que a transformação de Grego revelou as relações familiares verdadeiras. Revelou quem são os pais de Grego, quem é a irmã de Grego. Não é? Então isso é importante porque se a gente lê esse livro passivamente, do tipo, um homem virou um inseto monstruoso, a família o rejeitou e depois ele morreu lá no quarto e ninguém ligou para isso. Não é isso. É você entender a transformação. Como Grego era minimamente bem-vindo na família e depois ele se tornou um estorvo, se tornou uma pessoa não bem-vinda. E aí aquele dinheiro que o pai estava mexendo na caixa, ele percebeu que não era o suficiente. Entretanto, esse dinheiro não bastava de maneira alguma para permitir que a família vivesse de renda. Talvez fosse o suficiente para sustentá-la no máximo 2 anos, não mais que isso. Era, portanto, meramente uma soma de que não poderia tocar e que precisava ser reservada para uma emergência. Mas o dinheiro para viver tinha de ser ganho. Ora, o pai era na verdade um homem saudável, porém velho, que não trabalhava fazia 5 anos e que, seja como for, não podia se exceder. Nesses 5 anos, que foram as primeiras férias da sua vida estafante e, no entanto, malograda, ele havia engordado muito e, com isso, se tornado bastante moroso. E a velha mãe, que sofria de asma, a quem uma caminhada pelo apartamento já era um esforço e que dia sim dia não passava o dia no sofá junto à janela aberta, com dificuldade de respiração, deveria ela agora, por acaso, ganhar dinheiro? E deveria ganhar dinheiro a irmã, que 17 anos era ainda uma criança, cujo estilo de vida até agora dava gosto de ver, consistindo em vestir roupas bonitas, dormir bastante, ajudar a cuidar da casa, participar de algumas diversões modestas e, acima de tudo, tocar violino. Então veja, gente, que a família, como eu falei, era sustentada por Grego. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa também numa alienação. A gente pensa nisso na relação social, lógico, na relação familiar desestruturada, desequilibrada, mas a gente também pensa em uma alienação. Como que Gregor Samsa não viu isso? Ou se ele viu isso, será que ele tinha força suficiente para falar, gente, eu quero que vocês também me ajudem? Então tudo isso são pensamentos, são questionamentos que eu me fiz e que você pode fazer de uma outra forma. Por quê? Porque cada pessoa lê um livro de uma maneira. Não é que a interpretação é diferente, mas o livro, como toca você, vai tocar de uma maneira. Se a minha relação familiar é de um jeito, vai me tocar de um jeito. Se sua relação familiar for de outro jeito, então vai te tocar de outro jeito. A mãe de Gregor demorou um certo tempo para abandonar essa ideia de que não era o filho ali, apesar de ser. Ela não tinha noção disso, então ficava muito difícil de ela acreditar que ainda era o filho, né? Então ela demorou um tempo e é interessante ver isso aqui, ó. Nas 2 primeiras semanas, os pais não conseguiam vencer a própria resistência para entrar no quarto de Gregor e vê-lo. E com frequência ele ouvia como reconheciam plenamente o trabalho da irmã, ao passo que até então tinham muitas vezes se irritado com ela porque lhes parecera uma moça algo inútil. Mas agora ambos, pai e mãe, aguardavam diante do quarto de Gregor enquanto a irmã fazia a arrumação. E mal ela tinha saído, precisava contar exatamente como estavam as coisas no quarto, o que Gregor havia comido, como se comportara desta vez e se por acaso era possível notar alguma pequena melhora. Então eles tratavam essa transformação como uma doença. E aí, acima de tudo, a irmã tinha esperança de que o Gregor voltasse a ser o que é. A mãe, aliás, quis visitar Gregor relativamente cedo, mas o pai e a irmã a impediram, a princípio com argumentos racionais, que Gregor escutou com muita atenção e aprovou inteiramente. Então veja como Gregor é aquele personagem, aquela pessoa que aceita tudo, que é muito passivo, que quer o melhor dos outros primeiro, depois o seu. Então, por mais que ele quisesse ver a mãe, por mais que a mãe quisesse ver ele acreditou e aprovou os argumentos do pai e da irmã. Mais tarde, porém, foi necessário que a contivessem à força, quando então ela exclamou: "Deixe-me ver Gregor. Ele é meu pobre filho. Vocês não entendem que eu preciso vê-lo?" Tem 2 coisas importantes: a resistência da mãe à vontade de ver o filho e essa necessidade
para ter esse momento talvez catártico de ver o filho e realmente entender que não é mais o filho, que agora é um inseto monstruoso, né? A situação toda ela vai aumentando, ela vai se tornando cada vez mais insuportável, principalmente quando a família vê que o Gregor vai continuar sendo esse inseto monstruoso até o final da vida. E Gregor, como era o provedor da família e agora não é, as coisas se tornam ainda mais difíceis. E tem um momento muito específico que eu quero trazer para vocês, que é quando o Gregor ele foge do quarto e aí o pai ele se revolta a ponto de agredir o filho. Agora então a gente vê um sentimento de fato, enquanto que antes a gente só tinha basicamente uma relação de boa vizinhança, podemos dizer assim. Então o Gregor foge do quarto, o pai fica muito chateado, puto mesmo da vida, e aí começa o combate. Tirou o cap no qual estava gravado um monograma dourado, provavelmente de um banco até o sofá, descrevendo um arco por todo o quarto e caminhou para Gregor, o rosto irracível, as mãos nos bolsos das calças, as abas do comprido casaco no uniforme atiradas para trás. Certamente ele mesmo não sabia o que estava querendo, de qualquer modo levantava os pés a uma altura pouco incomum e Gregor ficou espantado com o tamanho gigantesco das solas das botas. Mas não ficou nisso, já sabia desde o primeiro dia de sua nova vida que diante dele o pai só considerava adequada a severidade extrema. E assim correu na frente do pai, parando quando ele se detinha e se apressando de novo. Apenas o pai se movia. Eram assim várias voltas pelo quarto sem que nada de decisivo acontecesse, na realidade sem que tudo aquilo tivesse aparência uma perseguição em vista da velocidade lenta. Por causa disso, Gregor permaneceu provisoriamente no chão, sobretudo temendo que o pai pudesse considerar uma maldade especial uma fuga pelas paredes ou pelo teto. Seja como for, precisou admitir a si próprio que não poderia aguentar essa corrida por muito tempo, pois enquanto o pai dava um passo, ele tinha que realizar inúmeros movimentos. A falta de fôlego começou a se fazer notar, uma vez que mesmo nos velhos tempos não tinha um pulmão inteiramente confiável. Enquanto cambaleava de cá para lá, quase não mantinha os olhos abertos, a fim de reunir todas as forças para a corrida. No seu torpor não pensava em outra maneira de se salvar senão correndo, e tinha esquecido que as paredes estavam à sua disposição, embora que elas permanecessem obstruídas por móveis cuidadosamente talhados, cheios de recortes e pontas. Quando nesse momento alguma coisa, atirada de leve, voou bem ao seu lado e rolou diante dele. A maçã. A segunda passou voando logo em seguida por ele. Gregor ficou paralisado de susto. Continuar correndo era inútil, pois o pai tinha decidido bombardeá-lo. Da fruteira em cima do buffet, ele havia enchido as bolsas de maçã e, por enquanto, sem mirar direito, as atirava uma a uma. As pequenas maçãs vermelhas rolavam como eletrizadas pelo chão e batiam umas nas outras. Uma maçã atirada sem força raspou as costas de Gregor, mas escorreu sem causar danos. Uma que logo se seguiu, pelo contrário, literalmente penetrou nas costas dele. Gregor quis continuar arrastando como se a dor e assim por diante. Nesse momento, gente, a gente vê que o pai machucou o Gregor, mas a gente vê também que existe uma raiva, que existe um momento que o pai dele tá colocando pra fora, né? Então ele tá ali irracível, ele levanta o pé para matar o Gregor como se mata uma barata, como se mata um bicho. E tudo isso é importante porque nesse texto, se você ler com cuidado, se quiser pausar até o vídeo, você pode ler com cuidado, eu também enxerguei alguns elementos da própria vida do Kafka com o pai, momentos dos quais o pai provavelmente o tratou com raiva, o tratou com ódio, e tudo isso ele pode ter colocado aqui de forma consciente ou não. E aí a gente vai ver que durante o livro a gente tem diversos momentos os quais a própria família vai desumanizar, vai enxergar o Gregor como um bicho mesmo. E tem um fato muito interessante que a irmã que outrora amava o irmão, que outrora cuidou até do irmão, vai dizer o seguinte: queridos pais, disse a irmã, e como introdução bateu a mão na mesa. Assim não pode continuar. Se vocês acaso não compreendem, eu compreendo. Não quero pronunciar o nome do meu irmão diante desse monstro e por isso digo apenas o seguinte: precisamos nos livrar dele. Procuramos fazer o que é humanamente possível para tratá-lo e suportá-lo e acredito que ninguém pode nos fazer a menor censura. Ela tem 1000 vezes razão, disse o pai consigo mesmo. E aí, gente, como eu falei, depois desse machucado, depois de tudo o que o Gregor ouviu, ele vai descansar, eu diria que em paz, né? Mas um certo dia, a faxineira vai entrar no quarto do Gregor e vai ver que ele está morto, tá? E veja como a morte do Gregor é recebida pela família. Morto, disse a senhora Sansa e ergueu os olhos interrogativamente para a faxineira, embora pudesse verificar por si mesma e até reconhecer tudo sem verificação.
É o que estou tentando dizer, disse a faxineira e para provar empurrou o cadáver de Gregor com a vassoura mais um longo trecho para o lado. A senhora Sansa esboçou um movimento como se quisesse deter a vassoura, mas não o fez. Bem, disse o senhor Sansa, agora podemos agradecer a Deus. Fez o sinal da cruz e as 3 mulheres seguiram seu exemplo. Gretchen, que não desviava os olhos do cadáver, disse: Vejam só como ele estava magro. Também já fazia muito tempo que não comia nada. Assim como entrava, a comida saía de novo. De fato, o corpo de Gregor estava completamente plano e seco. Na verdade, só agora se reconhecia isso, uma vez que ele já não estava erguido sobre as perninhas e nada mais distraía o olhar. A morte de Gregor Sansa, a morte de um filho, a morte de um irmão, foi recebida com alívio. Foi recebida com podemos agradecer a Deus. Será que agradecer a Deus pela vida? Claro que não. Agradecer a Deus porque aquele estorvo, porque aquele bicho se foi. Aquele bicho se foi. E é bicho mesmo, não é filho e não é irmão. É um bicho que se foi, tá? Aqui, então, nós temos um personagem, nós temos o Gregor completamente desumanizado, e aí justamente que surge a crítica de Kafka dessas relações superficiais. A gente pode ir para algo mais simples. A gente precisa necessariamente pensar que alguém virou um bicho, mas sei lá, que alguém sofreu um acidente não pôde trabalhar por 2 meses, e aí fica em casa. E aí aquela pessoa que saía para trabalhar agora tem que ficar em casa. Em A Metamorfose a gente vai conhecer Gregor Sansa, um caixeiro viajante, o qual não gosta do emprego, mas tira quase todas as horas do seu dia para trabalhar, para sustentar a sua família, para pegar e quitar as dívidas da família e sustentar a si também, mas que na primeira oportunidade, a qual o torna inválido no sentido de não conseguir mais sustentar a família, ele é descartado, ele é desumanizado e e a sua morte é agradecida a Deus. Então, nesse livro, nós vimos as fragilidades das relações humanas, as relações de poder, a subserviência, a questão da própria alienação. Tudo isso é importante para a gente pensar o livro, pensar a nossa vida e pensar a vida como um todo em geral. A obra de Kafka vai antecipar e vai discutir temas existencialistas como o sentido da vida, qual é esse nosso lugar no mundo tão indiferente também. E no fim fica aquela pergunta, o que nos torna verdadeiramente humanos? Se você gostou desse vídeo, não esquece de conferir esse videozinho aqui em que eu falo sobre literatura brasileira e eu te vejo no próximo vídeo.